Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da Unifil, os alunos aí que estão no terceiro período do curso de Ciências Contábeis da Unifil. Aqui é o professor Sérgio Neme, da nossa disciplina de Legislação Tributária. Em razão das intercorrências que eu tive com a internet, né, eu não consegui fazer a aula ao vivo que eu gostaria, vocês me desculpem. Mas eu acho que por aqui também, feito uma coisa de qualidade, a gente não tem prejuízo. E, pessoal, gostaria de sempre lembrar que eu criei aquele grupo, né, do WhatsApp, que eu quero ficar à disposição de vocês para dúvidas. Então não deixem se tiver dúvidas, se quiserem me perguntar coisas, não tenham só na aula ao vivo esse canal. Lógico, na aula ao vivo a gente também pode tirar dúvidas. E eu gosto quando vocês têm dúvidas, eu acho legal, porque é sinal que vocês estão gostando, que estão participando. Mas mais do que isso, pessoal, eu gostaria também que se vocês quisessem sempre usem aquele canal de contato comigo, né? Podem falar comigo, se for dúvida da matéria, se não for, se eu souber responder, né? Às vezes me perguntar coisas que eu também não sei, e não é porque eu sou formado em direito que eu sou o dominador de todo o conhecimento jurídico, apesar de eu gostar muito do que eu faço, né? Mas eu estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Bem, o nosso tema de hoje ele vai demorar 2 aulas, então eu vou dividi-lo, né? Eu vou dividir esse tema em 2 aulas. Eu chamo de tributos em espécie, né? Tributos em espécie. Por que tributos em espécie? Porque a gente vai falar um pouquinho de nomenclatura, né? Falar dessas espécies, porque são 5 espécies, e hoje falar de 2. E no nosso próximo encontro, né, sofrer um pouquinho para falar das outras 3, porque essas outras 3 dão mais trabalho, né? Essas 2 aqui de hoje são bem mais tranquilas, mas também tem as suas peculiaridades, né? E enfim, né? Esse é o nosso tema que vai durar por 2 aulas. É um tema bem interessante. Eu acho que é um tema que é importante para vocês. Eu pelo menos gostaria que vocês soubessem, né? Não só por uma banalidade, assim, eu acho que é importante, não, porque eu acho que é bacana conhecer, e principalmente conhecer a coisa da forma certa, né? Porque às vezes as pessoas conhecem muitas coisas, assim, conhecem, mas conhecem errado. E, e eu gosto, digamos assim, de que os alunos saibam, entendam a coisa pelo lado certo dela, né? Pelo lado correto, né? E é esse aqui o meu objetivo com a nossa aula de hoje. Primeiramente, até por uma questão de aparar, né, de acertar é, do ponto de vista da nomenclatura, né, de usar um nome certo, né, um nome adequado. Porque, vamos começar. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Né? Reflitam aí, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão vendo isso gravado, né? Eu sei que está sendo gravado, mas você pode usar esse tempo aí para refletir. Tributo, imposto, taxa, contribuição social, isso é tudo a mesma coisa? Tributo e imposto é a mesma coisa? Imposto e taxa é a mesma coisa? Contribuição social e imposto é a mesma coisa? Tributo e contribuição social é a mesma coisa? Bem, olha, eu acho que você não precisa ser um tributarista para imaginar que não é a mesma coisa, né? E as nossas 2 aulas aqui são para conversar sobre isso, para explicar sobre isso. Se não é a mesma coisa, qual que é a diferença? Né? Existe diferença? Existe. Qual que é a diferença? Por que tem esses nomes diferentes? Né? Eu lembro quando eu fui estudar a primeira vez em direito tributário americano, né? E aí lá eu fui estudar e eu comecei a estudar e no começo era tudo tax, né? Tax, T-A-X. Daí então só tem um, é tudo tax. Aí depois eu vi ver uma expressão que é tolls, T-O-O-L-S, né? Ah, e depois eu vi fi, que é uma outra expressão. Eu falei, opa, não é só tax, não, tem. E aí eu comecei a ver umas similaridades com o brasileiro. E aí quando eu comecei a estudar isso um pouquinho mais a fundo, por curiosidade mesmo, mas não por utilidade, eu não tenho nenhum caso assim de presa americana, não, gostaria até, mas não tenho, né?
E aí, quando eu fui estudar isso mais a fundo, eu falei, opa, não é tudo a mesma coisa. E é justamente isso que eu queria conversar aqui com vocês, mas não falando do sistema americano. Depois, um dia, se vocês quiserem saber a diferença de tax, fee e tools, eu posso explicar para vocês, né? Ou tools, né? Tools, na verdade, que é a pronúncia correta, né? Então, tools, fee, tax, tem diferença lá para o direito americano. Mas para o direito brasileiro, o que importa para nós aqui é taxa, imposto, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições e tributo. Bem, vamos pela coisa fácil, né? Pense aqui comigo. Tributo. Se você ficar na dúvida, usa esse termo, tributo. Sabe por quê? Tributo é um gênero, né? É um gênero. Ele é o mais amplo. Tributo é um gênero que tem 5 espécies. Por isso chama espécies tributárias. Por que não chama direito dos impostos ou legislação impostuária, né? Impostuária não existe, né? Por que não chama legislação dos impostos e sim legislação tributária? Porque tributo é um gênero que tem 5 espécies e imposto é uma dessas espécies. Mas aqui nós não vamos estudar só imposto, nós vamos estudar os impostos, mas não só impostos, né? Nós vamos além dos impostos. A gente vai estudar impostos, mas nós vamos também estudar taxa, sobre empréstimo compulsório e contribuições de melhoria, bem pouco, e contribuições, né? PIS e COFINS, por exemplo, não são impostos, mas são contribuições e são tributos. Então vamos lá, para a generalidade primeiro, né? Tributo, espécie. A nossa doutrina, a doutrina do direito tributário brasileira, ela é muito clara em dizer que nós temos 5 espécies tributárias. Mas aqui, meus prezados, eu peço uma atenção de vocês e um cuidado. Qual atenção e qual cuidado? Se você ler a Constituição, você pode ficar confuso. A Constituição pode confundir, sabe por quê? Porque apesar da doutrina, da jurisprudência, do STF e de todo mundo que escreve sobre esse assunto dizer que nós temos 5, todo mundo que hoje em dia escreve sobre esse assunto, né? Hoje em dia, no passado era diferente, mas hoje em dia que escreve sobre isso, diz que nós temos 5, se você vai ler a Constituição, tá? Assim, lendo exclusivamente a Constituição diz que nós temos 3. 3, né? Se você for ler a Constituição, tá lá escrito imposto, taxa e contribuição de melhoria. Artigo 145, né? E o artigo 5º do CTN, eles têm a mesma redação. O 145 da Constituição fala: são espécies tributárias, impostos, taxas e contribuição de melhoria. E aí você vai no CTN e ele fala a mesma coisa. São, artigo 5º do CTN, são espécies tributárias, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Falei, professor, mas são 5 ou são 3? Bem, depende, né? Se a pergunta for de acordo com o que está escrito expressamente na Constituição, são 3. Mas, pessoal, é curioso que isso foi um erro, digamos assim. Um erro até em termos assim de explicar isso dessa forma. Porque as outras duas que a gente vai falar, né, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, eles também estão previstos na Constituição, né? Então, pisaram na bola aí, na hora de escrever isso na Constituição. Por quê? Porque a própria Constituição, quando, né, ao tratar do tema dos tributos, né, fala que são 73, mas se você continuar lendo, você vai ver nela mesmo outros 2 a mais. Então, na verdade, se a gente for ler a Constituição mesmo, né, não a redação do artigo 145. Porque se a pergunta for assim, por exemplo, num concurso para você, né? De acordo com a regra prevista na Constituição, né? No 145, quantas espécies tributárias nós temos? Aí são 3. Se for especificamente assim. Mas se você falar assim, de acordo com a doutrina, né? Com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que o Supremo chancela esse outro posicionamento, né? Falando assim, de acordo com esse pessoal, e aí, quantas espécies tributárias nós temos? Aí eles vão dizer, olha, de acordo com esse pessoal, são 5, né?
Quais são esses 5? Impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Hoje, né, nós vamos tratar primeiro desses 2 primeiros aqui, ó, impostos e taxas. É que eles têm bastante coisa para falar, são talvez, junto com as contribuições especiais, essas últimas contribuições, né, que eu vou falar assim, a gente chama de contribuição, contribuições especiais, enfim, ela se subdivide. Esse último aí, mas o imposto é, sem sombra de dúvida, o mais importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre taxa. E aí, no nosso próximo encontro, a gente complementa com esses outros 3 que estavam faltando, né? Que é a contribuição de melhoria, né? O empréstimo compulsório e essas tais aí contribuições, porque isso aí cabe bastante coisa dentro dessas contribuições e isso realmente, junto com os impostos, esse último é o mais extenso, tem muita coisa dentro dessas contribuições, né? E realmente aí tem bastante coisa para falar sobre isso. Enfim, começando aqui, meus prezados, sinceramente eu gosto, não sei se as pessoas assistem esse vídeo, né? Espero que assistam, mas me agrada muito dar aula para a turma de vocês. No curso de contábeis, a turma de vocês dos últimos anos é uma das turmas mais agradáveis de dar aula, porque é uma turma muito participativa. Então quando a gente fala disso, eu rogo muito que a gente no segundo semestre volte a ter aulas presenciais, porque eu acho bem mais legal a aula presencial. Eu gosto mais, né, de compartilhar as aulas com vocês. Eu acho que as aulas fluem mais, e aqui às vezes por eu falar muito sozinho, né, ou mesmo na aula ao vivo, não é a mesma coisa que uma aula presencial. Mas espero aí que no segundo semestre a gente esteja junto novamente. E tomara que estejamos, né? Mas então, vamos lá, né? Só para fazer um síntese do que a gente falou até agora. Tributo é gênero que tem 5 espécies. Quais são essas 5? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Dessas 5 categorias, nós vamos estudar 2 hoje: os impostos e as taxas, ok? Imposto. Bem, pessoal, o imposto, ele é, sem sombra de dúvida, digamos assim, o mais importante e mais comum, né? Mais comum das espécies tributárias, né? Então, quando a gente fala deles, né? O imposto... Primeiro vamos falar um pouquinho de nome, né? De onde que vem esse nome, imposto? Olha, acho que talvez seja até autoexplicativo. Imposto é tudo que é colocado, né? Imposto vem de imposição, né? Porque essa é uma das características. Lembra no nosso último encontro que nós conversamos sobre o conceito de tributo? Aquele conceito vale para qualquer um desses 5, tá? Para qualquer um desses 5. E quando a gente fala em conceito de tributo, por isso que a gente tem aquela aula primeiro para depois vir para essa. O conceito é que imposto é uma das características dos tributos, mas o imposto é uma das mais marcantes, é que o tributo ele é compulsório, né? Todo tributo é compulsório, prestação pecuniária é compulsória, né? Por que compulsório? Compulsório quer dizer obrigatório. E o nome imposto tem tudo a ver com isso. Por que esse nome? Porque é uma imposição, né? Literalmente, o imposto você paga ele, você tem que gostar ou não gostar, isso não faz diferença. Não está lá nos requisitos para você dever imposto se você gosta ou se você não gosta. Por que o imposto é a espécie mais conhecida, né? A mais comum e é muito utilizado? Bem, vocês vão ver o que diferencia essas, né? Se você quiser saber por que tem 5 e o que é diferente de uma para outra, olha, algumas características. A maioria delas, né, essas 3 aqui do meio, empréstimo compulsório, taxa e contribuição de melhoria, essas 3 aqui do meio, sobre imposto e contribuições especiais, para que o governo cobre essas 3, para que o Estado cobre uma dessas 3, ele precisa fazer algo para o contribuinte. Ele precisa ter uma contrapartida. Tem uma contrapartida. E o imposto e as contribuições especiais não tem nenhuma contrapartida direta. A principal característica do imposto, pessoal, é que ele é criado
exclusivamente para arrecadar dinheiro. E por isso, ele não exige uma contraprestação. Ou seja, o imposto não está vinculado diretamente a nenhum serviço. Por exemplo, a taxa. A taxa que é o próximo que a gente vai falar ainda hoje, o governo só pode cobrar a taxa se ele efetivamente lhe prestou algum serviço ou, independente de ter prestado, se ele colocou à sua disposição. Se ele estava à sua disposição. Aí se você não usou, mas ele estava à sua disposição. E o imposto, ele é independente. Ele é independente de qualquer atividade do Estado específica. Então, assim, quando a gente pergunta assim, professor, eu pago IPVA para ter as rodovias bem conservadas? Eu diria que sim e não. Como assim sim e não? Olha, diretamente eu diria que não. Não é porque você paga IPVA que o governo precisa pegar o dinheiro do IPVA e conservar rodovias. O imposto é um tributo livre, sem contraprestação. Se a estrada estiver boa ou tiver uma porcaria, ele pode cobrar IPVA do mesmo jeito. Agora, por que eu falei o sim, né? Isso não quer dizer também que o Estado não deva gastar dinheiro com manutenção de rodovias. Mas o que importa para nós aqui do direito tributário, e isso é muito importante para nós aqui, é que o imposto não exige uma contrapartida do Estado, né? Alheio a qualquer atuação do poder público. Se o Estado não fizer nada por você, mesmo assim ele pode cobrar imposto. E aí vem uma segunda característica. A primeira é essa. O imposto não é ligado a nenhuma atividade direta do Estado. Por que você paga ICMS? O que você fez para o Estado do Paraná? Ou melhor, o que o Estado do Paraná fez para você? Nada. Diretamente nada. Não está atrelado assim, ó. Se o Estado te fizer alguma coisa, você tem que pagar ICMS. E não tem essa contraprestação. Não tem essa contrapartida. O que a União fez para você pagar imposto de renda? Eu vou dizer nada. Diretamente nada. Indiretamente ela pode ter feito um monte de coisa, mas se você, como cidadão, você teria direito àquilo pagando ou não o imposto. Né? Mas assim, diretamente ele não lhe entrega nada como contrapartida por aquilo. Mas vem a segunda característica, que é o seguinte, que na verdade também é até meio, de certa forma, ligada a essa. Para que o Estado, com o dinheiro que o Estado arrecada no imposto. Olha, pessoal, lembra disso, que lá no sétimo e no oitavo período, no quarto ano, quando vocês estiverem em contabilidade pública, o professor de contabilidade pública vai lembrar vocês dessa característica, né? Quando ele fala da contabilidade pública. O dinheiro que é arrecadado com imposto, ele tem que ser aplicado no quê? Com o que o Estado pode gastar esse dinheiro? Eu vou dizer para vocês, com o que ele quiser. Outros tributos, a arrecadação é vinculada. Como assim é vinculada? Os outros tributos que a gente vai comentar aqui, todos os outros, quando o Estado arrecada aquele dinheiro, ele cai na contabilidade, cai numa conta lá, mas aquele dinheiro só pode ser usado para alguns objetivos específicos. Por exemplo, a contribuição de melhoria. O dinheiro que se arrecada com ela só pode ser gasto naquela obra pública. Naquela obra pública. Não pode pegar aquele dinheiro e gastar com outra coisa. O dinheiro da taxa só pode ser usado para a prestação do serviço, né, do serviço público que é vinculado àquela taxa. Ele não pode ser pego e usado para outras coisas. As contribuições sociais só podem ser aplicadas nas finalidades que a lei lhe dá, né? Saúde, assistência social ou previdência. Só pode aplicar nisso, não pode aplicar em outras coisas. E o imposto? O imposto, ele é completamente livre. Ele é o que eles chamam de receita desvinculada. Esse fenômeno que eu falei para vocês, do ponto de vista contábil, chama vinculação de receita. Na contabilidade pública, o que é uma receita vinculada e o que é uma receita desvinculada? Receita desvinculada é aquela que o produto daquela arrecadação pode ser aplicado, a desvinculada, com qualquer despesa. Você tem 1.000 despesas públicas, pode aplicar com qualquer uma delas. A receita vinculada é uma que ela vem travada. Ela só pode ser usado aquele dinheiro para aplicar em um conjunto específico de despesas. Ou seja, aquela receita só pode ser usada para esse tipo de despesa. E se não tiver essa despesa, pode pegar isso e gastar com outra coisa? Não.
Então, às vezes, pessoal, na contabilidade pública vocês vão se deparar com um fenômeno que é bizarro, mas acontece. Que tem dinheiro, mas não tem. Você precisa fazer uma obra pública e fala assim: tem dinheiro, mas não tem. Como assim? Não, tem dinheiro. No caixa da prefeitura tem dinheiro. Só que aquele dinheiro é de uma receita vinculada, que não pode ser usado para aquela obra pública. Porque aquela obra pública não é uma das despesas vinculadas àquela receita, né? E aí você tem um dinheiro ali parado, e ao mesmo tempo você tem uma despesa aqui que precisa de dinheiro, e você não tem isso, né? Hoje, a maior crítica dos gestores públicos no Brasil, eles criticam muito essa estrutura que o Brasil tem. Se você for conversar com qualquer contador público, e principalmente com gestor público, uma das coisas que eles mais vão reclamar é o excesso de vinculação das despesas. Por quê? Às vezes você tem um orçamento lá bilionário, bilhões de reais para gastar. Só que aquele orçamento é todo carimbado. Ó, esse dinheiro só pode gastar com isso, esse com isso, esse com isso, esse com isso. O gestor, ele às vezes não tem discricionariedade nenhuma, ele não pode escolher onde alocar o recurso. Já tá tudo, já vem tudo carimbado, né? E o imposto, por que os órgãos públicos gostam tanto do imposto? Porque ele é uma verba livre. Tudo que você arrecada com imposto, a princípio, né, pelo menos do ponto de vista jurídico tributário, o imposto é desvinculado. Você pode gastar ele com o que você quiser, né? Então vejam, olha essas duas características. Ele não exige uma contrapartida e ele é livre, o gasto. O gasto é livre. Quando você soma essas duas características, você vai chegar a uma conclusão, que é o seguinte: para quem arrecada, para o órgão público, dessas 5 espécies aqui, a melhor é o imposto. E por que a melhor é o imposto? Porque todas as outras, elas são vinculadas, né? Ou exigem, e às vezes nos casos os dois, além de ser vinculado, ainda exige uma contraprestação. Então as outras, o Estado tem que fazer alguma coisa para poder cobrar, e mesmo quando arrecada, só pode gastar o dinheiro com algumas despesas específicas. E o imposto, ele pode cobrar sem fazer nada para você, ou fazendo ou não fazendo, isso não importa, ele pode cobrar o imposto, e além disso, quando ele arrecada aquele tributo, o imposto, ele pode gastar com o que ele quiser. E aí vejam, né? Para o gestor público isso é uma maravilha. Olha que beleza, posso gastar com o que eu quiser. E se a gente falasse assim, então beleza, só iam criar imposto. Nós íamos ter muito mais imposto, nós já temos muito, né? Nós já temos vários. Mas, se a gente deixasse livre, nós temos mais impostos ainda. E a Constituição pensou nisso. A Constituição pensou nisso. E quanto a essa questão dos impostos, nós temos uma taxatividade. O que é isso, taxatividade? Nós temos uma tabela, né? Ou seja, a Constituição falou assim, ó, União, você só pode cobrar imposto do que eu deixar. Estados, vocês só podem cobrar imposto dos que eu deixar. E municípios, vocês só podem cobrar impostos do que eu deixar. Por quê? Não deixou a porta livre, aberta, escancarada. Não falou assim, cada um cobra do que bem entender. Falou, não, porque senão vai virar uma bagunça, todo mundo vai cobrar, né? Todo mundo vai cobrar tributo de tudo, e é claro que todo mundo vai querer cobrar mais imposto. Então, como uma forma de nos proteger como cidadãos, o que a Constituição fez? Ela falou, pera lá, nós vamos fazer uma tabela aqui. Como assim uma tabela? Ó, município, você só pode cobrar imposto sobre isso. Estado, só sobre isso. União, só sobre isso. E se não tiver na tabela? Não pode. Tem uma competência residual que é da União. A Constituição ela fala, olha, se não tiver nenhum outro, mas não vamos falar dessa competência residual agora. A gente até meio comentou com ela. Mas a gente vai falar sobre os tributos da União, eu falo dessa competência residual, né? Mas o mais importante é que ele fez o seguinte, ó, os impostos, eles são taxativos. Vamos dividir, né? E vamos dar competências tributárias, que nós vamos estudar essas competências tributárias privativas. Por que só o Estado pode cobrar IPVA?
Porque a Constituição diz que só os estados podem cobrar imposto sobre propriedade de veículos automotores. Por que só a União pode cobrar imposto de renda? Porque a Constituição disse que só a União pode cobrar imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. E o IPTU? Porque só os municípios podem cobrar, porque a Constituição disse que a competência tributária para cobrar IPTU é dos municípios. Então a Constituição pegou e fez uma tabela. Ó. Esse aqui é da União, esse aqui é dos estados e esse aqui dos municípios. Essa tabela é meio injusta, tá? Principalmente com os municípios. Se você for analisar essa tabela aí, você vai ficar assim, tem umas coisas boas com a União, tem um imposto muito bom com os estados ficaram com umas outras penduricalhas, mas um dos melhores, o melhor imposto está com os estados. O segundo melhor está com a União, e a União tem uns outros impostos bons, mas a União tem várias outras fontes de receita. E o município? O município qual que sobrou lá? O município foi, digamos assim, roer o osso, né? Uma bisteca, a União pegou um pedaço, mas ela já estava com o prato cheio, a União já tinha um monte de comida dela no prato. O Estado pegou um outro pedaço e pegaram o osso e falava, vai, pro município, olha aí, o que você conseguir arrancar aí é seu, tá? E é isso. E dada até essa injustiça, a Constituição compensa um pouco essa injustiça. Por quê? Porque tem que dividir. A Constituição fala do que a União arrecada, ela tem que dividir um pedaço com os estados. E também do que ela arrecada, ela tem que dividir um pedaço com os municípios, dos impostos, né? E do que os estados arrecadam, eles também precisam dividir um pouco os municípios. E por que isso? Porque, na verdade, as competências tributárias da União e dos estados são bem melhores que as dos municípios. E por conta disso, né? E por conta de serem bem melhores que as dos municípios, a União falou, vocês vão ter que dividir. Porque vocês pegaram todo o filé mignon da coisa, vocês têm que dividir um pouco com os municípios. Mas é só um pouquinho, né? Essa figura aí, vocês também vão estudar no quarto ano, chama-se FPE e FPM. Fundo de Participação dos Estados, que é o que a União tem que dividir com os estados, e o Fundo de Participação dos Municípios, que é o tanto que a União tem que dividir do que ela arrecada com os municípios, e também chama FPM, o que os estados têm que dividir com os municípios. E todo mundo tem que repartir um pouco do bolo, né? Porque o município fica com muito pouco, e aí ele tem que receber um pouquinho a mais, né? Essas competências, pessoal, estão o seguinte: 153, União, 155, Estados, 153 da Constituição, tá? Então ali a Constituição tem sete competências da União. 3 dos Estados, no artigo 155, e no 156 tem 3 dos municípios. Professor, e o 153 União, 155 Estados e 156 municípios. E o 154? É a chamada competência residual. O que é competência residual? É o que eu te disse. Se não forem instituídos vamos dizer assim, sobre alguma coisa que nenhum dos outros está cobrando, ou seja, que nenhum dos outros está cobrando, nem estados, nem município, nem a própria União, a União, se quiser, pode criar um novo imposto, né, que não venha conflitar com os que a União e que os estados e os municípios já cobrem, que seja feito isso por lei e que ele tenha algumas características, como a progressividade e a não cumulatividade. Não vou falar dessas características e nem o que isso significa agora. Só que a gente não comenta muito isso porque a União nunca exerceu essa competência. E quando eu falar das contribuições, eu explico por que a União nunca exerceu essa competência. Porque não interessa para ela. Ela tem um jeito melhor. Ela tem um jeito melhor e mais inteligente de ganhar dinheiro sem ser com essa competência residual. Mas os estados e os municípios, eles são completamente travados. Ó, é isso e acabou. Então tá ali 155 estados e os 156 municípios, e tá ali, tá, não tá, não tá. Não pode cobrar nenhum outro mais imposto. A União ainda tem essa prerrogativa de, teoricamente, se quisesse, daqueles que não cobram, poderia criar um novo, desde que obedecidas algumas regras, né? Então, pessoal, quanto a essa competência dos tributos, né, dos impostos, a gente vai estudar ela milimetricamente. Nós vamos estudar primeiro o 153, nós vamos começar pelo 156,
vamos estudar todos os artigos do 156, né, todos os itens do 156, vamos estudar IPTU, ITBI e ISS. Depois nós vamos para o 155, vamos estudar o ITCMD, o ICMS e o IPVA. E depois nós vamos para o 153, imposto de importação e exportação, imposto de renda, IPI, IOF, ITR e até o IGF, que também não existe, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que não existe. Nesse eu achei que nunca dá tempo de falar, né? Mas nós vamos estudar isso. Então aqui eu preciso avançar, né? Eu preciso avançar. Então lembrando, quais são as características do imposto? 3. Primeira, não exige nenhuma contraprestação. Não exige nada em troca. Segunda, o dinheiro é livre, é uma receita desvinculada. E terceiro, só pode cobrar sobre aquilo que a Constituição deixa, né, a taxatividade. Essas são as 3 principais características que esses tributos têm, né, que esse tributo tem o imposto. Só que avançando, até porque a gente precisa seguir, né, nós temos a taxa. Professor, e taxa? Taxa é tributo? Taxa é tributo. Taxa é imposto? Não. Taxa não é imposto. Taxa é uma espécie junto com o imposto. Imposto é uma espécie, né? Taxa é outra espécie, né? Tipo diferente de tributo. Os dois são tributos, mas são tributos diferentes. Por quê? A taxa, qual que é a característica dela? Ela deriva de uma vinculada a uma ação estatal. A taxa, a sua cobrança só é válida se vinculada a um serviço público. O Estado tem que fazer alguma coisa para você. Um exemplo bobo aqui. Você vai numa repartição pública e fala assim: olha, eu quero cópia de um documento que está arquivado aí. Aí o cara falou assim: mas você tem que pagar aqui, ó. É R$15 uma guia, e ele te dá lá para você pagar. O que é aquilo? É uma taxa. É uma taxa. Quando você vai, por exemplo, na junta comercial, eu não faz estágio, já deve, não precisa ir na junta comercial, mas na época que você ia. Ou que você faz uns atos aí no Empresa Fácil, né? Você fica aí mostrando coisa no Empresa Fácil. Toda vez que você vai registrar coisa no Empresa Fácil, não tem umas guias para pagar lá? Da junta comercial, né? Às vezes do município tem umas guias para pagar. O que é aquilo? É uma taxa. Por que a junta comercial cobra uma taxa? Porque ela está prestando um serviço público. Qual? O serviço público de arquivar e de validar aqueles documentos, né? Aqueles documentos que você está ali. Aí você vai, por exemplo, numa repartição pública e pede uma certidão. Eu quero essa certidão aqui. E aí o cara falou assim: mas essa certidão aqui custa R$30 e te dá um boleto para você pagar. Aquele boleto é uma taxa. Por quê? Porque está te prestando um serviço. Campeão é Detran. Detran tem taxa para tudo, né? Mas na administração pública no Brasil é difícil coisas que não se cobre taxa, né? Se você vai, por exemplo, no município ou mesmo no estado, a maioria das coisas que você pede, o estado cobra, né? Alguma coisa para fazer isso. A União cobra menos taxas. A maioria dos serviços públicos da União, a União poderia cobrar taxa por alguns, mas, por exemplo, para você tirar o CNPJ, tem taxa? Não, a União não cobra taxa. Poderia cobrar taxa. Eu lembro, isso muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A União cobrava uma taxa para a emissão do certificado de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas. Sabe aquele espelho que você tira na internet? Que você tira na internet, aquele espelho? Antigamente não saía aquilo pela internet, você tinha que ir numa repartição pública tirar aquilo. E aí na Receita saía, e eles cobravam uma taxa. Era um valor assim, que hoje seria, vamos dizer assim, uns 10, R$20 para tirar aquilo. Mas você tinha que ir lá na Receita tirar isso. E eles cobravam por isso, né? Só que a União hoje avançou muito e ela chegou à conclusão que a maioria dessas taxas, o custo de cobrá-las e dá mais trabalho do que a Receita, que arrecada. Então ela abre mão, ela dá gratuito esse serviço, né? Eu lembro que, mas por exemplo, o município cobra várias taxas. Só ela, no município, quase nada é de graça. Quando você faz requerimento lá, tudo tem taxa para você pagar, né? Mas essa é a ideia da taxa, né? A taxa é um tributo? Sim. E ela está vinculada ao quê? À prestação de um serviço público, né? Assim, na verdade, para ser mais específico,
A Constituição fala o seguinte, né? As taxas elas podem ser cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Vamos sofrer aqui com isso, né? O que é exercício do poder de polícia? E pode cobrar taxa pelo exercício do poder? Não tem nada a ver com polícia, de polícia militar, de polícia civil, não tem nada a ver com isso. Poder de polícia é uma coisa, né? A polícia ganha esse nome porque ela tem poder de polícia. Mas poder de polícia é poder de fiscalizar, tá? Então, se eu ouvir poder de polícia, isso é sinônimo do poder que o Estado tem de fiscalizar coisas, né? Por exemplo, vigilância sanitária, né? Alguns estabelecimentos comerciais têm que se submeter a regras de vigilância sanitária, não tem? E eles têm que ter um alvará da vigilância sanitária e eles podem a qualquer momento ser fiscalizados pela vigilância sanitária. Como isso é um poder de fiscalização, para manter essa fiscalização, o Estado cobra uma taxa. Que quem já registrou empresa aí, ou acompanha empresa, tem aquela taxa da vigilância sanitária, que paga uma vez por ano, é paga para o município. E o município recolhe essa taxa, porque é o município que organiza a nível municipal a vigilância sanitária. Outro exemplo, bombeiros, né? Atividades que têm risco de incêndio tem que ter alvará do bombeiro. Esse é um poder de fiscalização que os bombeiros têm. É um poder de polícia. E aí você paga uma taxa. Pô, eu pago uma taxa para ser fiscalizado? Juridicamente não é bem assim. Você paga uma taxa porque você precisa de um documento e que esse documento permite, digamos, que é o alvará, ou aquela licença de funcionamento, mas aquele documento lhe impõe um dever de seguir as regras e você pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então, por exemplo, o bombeiro, para ele te dar a licença do alvará do bombeiro, ele vai lá e fiscalizar. E ele vai te dar um alvará. Então, ó, você, de acordo com os bombeiros, não tem risco de incêndio. Mas você tem que manter as normas que o bombeiro manda. E o bombeiro pode a qualquer momento ir lá e te fiscalizar. E se você não tiver de acordo, você pode perder esse alvará. E é para manter esse serviço todo, né, de fiscalização e de ver se você cumpre ou não, e para a emissão desse documento que você paga a taxa do bombeiro, que também é anual, né? Isso é a taxa pelo exercício do poder de polícia. Alvará de funcionamento é um outro exemplo de taxa, né, derivado do exercício de poder de polícia, né? Por quê? Porque daí, quando você... o alvará, para você ter o alvará, você precisa cumprir requisitos. E cumprindo esses requisitos, né, você também pode ser fiscalizado. E para manter essa fiscalização e para ver se está tudo em dia, o município te cobra. Na maioria das vezes ele te cobra para não fiscalizar, no sentido assim, não literal, né? Porque senão isso seria um crime, né? Isso é um crime chamado prevaricação. Mas o caso aqui eu digo o seguinte, a maioria das vezes o bombeiro cobra aquela taxa e nunca mais aparece lá para ver se está tudo bem. Mas todo ano cobra a taxa. E se você não pagar a taxa, você perde o alvará. Você perde aquele alvará que o bombeiro te deu. Por isso que é importante pagar a taxa, né? O outro é a utilização do serviço público. Aí é o caso do serviço público que a gente falou. Só que aqui ele fala que o serviço público tem que ser específico e divisível. Por que ele fala específico e divisível? Porque senão cobrariam serviços... Veja só, o Estado, o município, a União, eles nos prestam vários serviços. Só que, felizmente, eles não podem cobrar taxa por todos os serviços que eles prestam. Por exemplo, nesse momento, em algum lugar na sua rua, pode ser que está acontecendo ali, está tendo a poda, né, a varrição da rua, a poda das árvores, né, da rua, né, podando ali a grama da rua, da praça perto da sua casa. Esse é um serviço público? É. Só que ele é específico e divisível, traduzindo. O que é específico e divisível? Você especificamente é o único que está se beneficiando com eles ou é todo mundo que está se beneficiando? Quando o serviço ele é benéfico a todos, não pode cobrar taxa. Agora, quando é um serviço feito para uma pessoa específica, quando você consegue dividir e especificar, ou seja, explicar exatamente qual que é o serviço e apontar quem é o único beneficiário dele,
aí você já pode cobrar a taxa. Seja pela efetiva prestação ou simplesmente para colocar à tua disposição. Exemplo mais clássico disso, de um serviço público que é específico e divisível e que é colocado à sua disposição e é cobrado, você usando ou não. Coleta de lixo. Coleta de lixo é um serviço público específico e divisível, mas eu pago taxa de coleta? Paga junto com o seu IPTU. Vem lá junto com o teu IPTU, vem taxa de coleta de lixo. Só que tem um detalhe. Como ele é cobrado junto com o IPTU, se você produzir lixo ou não, pouco importa, você vai pagar o mesmo tanto. Então uma casa que tem 5 moradores e uma casa que tem 1, pagam o mesmo tanto de coleta de lixo. Falei, professor, mas o cara que da casa de 5 produz muito mais lixo. Ou eu deixei minha casa fechada o ano inteiro, eu vou pagar taxa de coleta de lixo? Vai. Mas por quê? Porque o serviço foi posto à tua disposição. Se você usou ou não, o problema é seu. Né? E aproveitando até esse gancho, até o ano de 2003, cobrava-se uma taxa na conta de luz. Não cobra mais, tá? Desde 2003 não é cobrado mais. É cobrado, mas com outro nome. Iluminação pública. Iluminação pública. Bem, vocês sabem que tem poste aí na rua. Quanto é lugar aí tem um poste. À noite, eles ficam ligados. Aquela energia elétrica é de graça? Claro que não. Claro que não é de graça aquilo. Quem que paga isso? Na verdade, todos nós. É iluminação pública. Antigamente, vinha junto na sua conta de luz a taxa de iluminação pública. Chamava antigamente a taxa de iluminação pública. Só que vejam, a questão da coleta de lixo você consegue individualizar. Você tem qual é a residência, quantos dias por semana o caminhão vai passar lá, o horário, e o cara produzindo ou não lixo, o serviço está sendo prestado. Se é bom ou ruim o serviço, isso é uma outra discussão. Mas que o serviço é prestado, ele é. Mas e a iluminação pública? Ele é divisível? Eu consigo saber para quem que eu estou prestando aquele serviço? Na verdade não, porque é um serviço prestado a todos. Na maioria das vezes para ninguém. Que a noite inteira fica a luz acesa aí na rua e não tem ninguém lá. Então é um serviço disponível a todos. O que fez com que o Supremo declarasse essa cobrança de taxa de iluminação pública inconstitucional. Porque ela não era um serviço público e divisível. E aí, professor, não cobrou mais? Aí no mesmo ano de 2003, foi aprovada uma emenda constitucional autorizando a criação de uma contribuição. Lembra aquela quinta espécie tributária? Antes, a iluminação pública era cobrada aqui, ó, mediante taxa. E como o Supremo disse que não podia, porque não era divisível, eles passaram a cobrar ela na forma do quê? De uma contribuição. Nós não vamos falar das características da contribuição, mas a contribuição não tem nada de prestação de serviço, tá? E aí, hoje existe a COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública. Ela continua sendo cobrada na conta de luz, só que ela não é mais uma taxa. E por quê? Porque ela não pode ser. Porque a taxa ela tem que ser ou pelo exercício do poder de polícia, que é aquele de fiscalização, ou pela efetiva prestação de um serviço público. Só que esse serviço público ele tem que ser específico e divisível. O que quer dizer com isso? Ou seja, ele tem que ser individualizável. Você tem que saber quem está recebendo aquele serviço. E não um serviço que é aplicável a todos. E a iluminação pública não tem essa característica, né? Ou seja, a iluminação pública não tem isso. E aí realmente não dá para cobrar taxa de iluminação pública. Mas é lógico que como a iluminação pública custa, aproveitaram ali e fizeram uma emenda e usaram então de uma boa inteligência ou má inteligência tributária para tirar da taxa e continuar cobrando aquilo, só que por uma outra espécie tributária, que é as contribuições, que é o tema da nossa próxima aula. Bem, pessoal, tá dando aqui mais ou menos o tempo que eu geralmente planejo para a aula. Eu postei um material de apoio, eu sei que ele é longo, mas se você quiser se aprofundar nesses temas, o material de apoio serve para isso. Eu agradeço a atenção de vocês e no nosso próximo encontro, né, eu vou falar dos três que sobraram. Obrigado pela atenção de vocês
e desejo aí uma excelente semana a todos e mais do que isso, um excelente estudo a todos. Até a próxima, pessoal. Até mais.